bico injetor de combustível. Neste caso aqui, pessoal, é a injeção indireta, porque a injeção direta é somente nos veículos atuais. De todas as marcas, todas as montadoras hoje trabalham com a injeção direta de combustível. Então esse bico aqui, ó, aqui tem alguns modelos, ó, HB20 e X35, HRV, Volkswagen, Gol e aqui Fiat. E aqui é um modelo GM, que é esse mesmo aqui. Então esses bicos aqui são os bicos convencionais da injeção convencional, porque hoje em dia fala-se em injeção direta de combustível. Então a injeção convencional é a injeção indireta. A diferença de um para o outro é que a injeção direta, o bico injetor, ele pulveriza o combustível diretamente dentro do cilindro. Tem uma queima melhor. Aí é necessário de uma tecnologia mais avançada para esse fim. Mas vamos lá, eu quero falar desses bicos aqui, pessoal, que a gente consegue trocar essa pecinha aqui, ó. Isso aqui é o filtro. Então depois que o combustível é sugado pela bomba de combustível de dentro do tanque, passa por um filtro de linha. Depois do filtro de linha, aí ele passa por esse último filtro aqui, esse pequenininho aqui, ó. Tá? E esse último filtro, ele fica dentro desse furo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá 100. Então ele fica aqui dentro, ó. Aqui dentro, fica prensado aqui, tá? Então esse aqui tá 100. Este aqui também eu retirei. Este aqui está com o filtro, tá lá dentro. Este aqui também tá lá dentro, ó. Este aqui tá 100. Tá? Então, a diferença entre os bicos, eu vou falar sobre isso agora. Tá? Por exemplo, aqui você compra um kit de reparo, que ele vem esses anéis de vedação, que são esses aqui, ó. Aqui um, aqui outro, então vai 2 anéis por cada bico. Este reparo aqui é para um modelo de bico, tá? Tem a numeração, o fabricante dele é a DS. Então, alguns veículos a gente consegue trocar esse reparo, tá? Um carro, normalmente, se ele for 4 cilindros, ele utiliza 4 bicos desse aqui. Se for 3, utiliza 3. Neste caso aqui é de um HB20, 3 cilindros. Então, eu troquei os 3 bicos na época. Pois bem, eu quero falar especificamente sobre esse último filtro aqui. Então, veja, esses veículos aqui, HB20, X35, HRV, Gol, Fiat e muitas outras montadoras, a gente consegue retirar o bico e com uma ferramenta específica, que é esta aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta, ó. É uma ferramenta deslizante. A gente consegue sacar o bico que está lá dentro. A gente coloca ela aqui, é um parafuso, gira ele e depois a gente bate aqui, ó. Aí ele, quando ele desliza para cá, ele traz esse filtro aqui, ó. Depois que tirou, aí a gente vem nessa máquina aqui, coloca aqui, ó, para testar, que tem 4 bicos prontos para ser testado. Depois que testou, sem a tela, a gente identificou que é necessária a limpeza, aí coloca nessa bandeja de ultrassom para fazer a limpeza. Depois que fez a limpeza, volta ele aqui para medir a vazão, para ver se está dentro do que é correto ou não. Pois bem, como eu falei, alguns veículos a gente consegue trocar esse filtro. Porém, a GM, Classic, Corsa, Prisma, Onix, o que a GM fez? A GM pegou esse microfiltro aqui e utilizou esse aqui. Só que detalhe, pessoal, esse aqui, ó, eu consigo ter acesso ao filtro, tá bem aqui, ó. O GM, se eu conseguir parar ele aqui, ó, o GM, aqui tá 100, olha lá dentro. A GM colocou ele lá no fundo, tá? Então este pequeno filtro aqui, ó, no bico GM, ele fica lá no fundo.
Então a gente não consegue nem enxergar ele direito. Ó, a câmera não pega, mas ele fica lá no fundo. A gente não consegue nem enxergar direito, muito menos fazer a troca. Para retirar, o que que acontece? Aqui eu tenho um bico desmontado, tá? Então aqui está o bico montado, eu desmontei, aqui está o corpo dele. Ele é plástico por fora, mas ele é todo no aço inoxidável por dentro. Então, o combustível faz esse caminho aqui, ó. Ele entra por aqui, que no caso é esse furo aqui, ó. Ele entra por aqui, passa pelo filtro tela. O filtro tela tá dentro desta camisa aqui, ó. Ele fica aqui dentro. Esta camisa, essa caneta aqui, ela fica em cima dessa mola, tá? Essa mola aqui fica em cima desse pistão. Esse pequeno pistão aqui, ó, pode observar que ele tem uma esferinha, ó, bem pequena, de um material extremamente duro. Então, essa esferinha, ela trabalha batendo aqui dentro, ó, dentro dessa camisa. Lá dentro tem um furinho também. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, lá dentro tem um furinho e esse pistão, ele trabalha aqui dentro. E aqui no final, aquele furo maior, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses microfuros aqui, ó. Neste caso aqui são 4 microfuros. Então, o caminho do combustível é esse. Filtro, passa aqui por dentro, ele sai, entra por esse furinho interno, sai por esses furinhos aqui, e aí ele chega nesse material altamente duro. Esse material altamente duro, ele trabalha batendo aqui dentro, ó, aquele furinho central lá. Depois que o combustível fez todo esse caminho, aí obrigatoriamente ele tem que passar por esse microfuro aqui. É bem pequeno mesmo, dá uma olhada, tá? Então esse é o caminho. O detalhe, pessoal, é que este tipo de bico aqui eu consigo trocar a tela, né? Este aqui, a hora que você coloca a ferramenta para tirar a tela, ó, o que que sai junto? Essa camisa sai junto. Só que essa camisa, ela tem a função de empurrar essa mola, que essa mola tá empurrando, ó a montagem dele como que é, tá empurrando esse êmbolo aqui. Então quando você tira ela, sem querer, obviamente, para trocar o filtro, a camisa sai. A hora que você encaixa, a gente não tem como saber a força que você está aplicando nessa mola. Aí a chance de você inutilizar o bico é grande. Porque se você der pressão de menos, fica gotejando. Se você der pressão demais, a bobina, essa aqui é a bobina, o fiozinho está quebrado. Aqui são os pedaços do bico que eu tirei, ó. Tive que cortar ele para desmontar. Aqui é o fiozinho da bobina, esse aqui, ó, que é esse mesmo aqui, ó, conector do bico. Então essa bobina magnética, ela puxa esse êmbolo aqui. Se você der muita pressão nessa mola, a bobina não tem força para abrir o bico, ou seja, o bico não abre. Se o bico não abre, não pulveriza combustível, e aí o bico injetor está inutilizado, tá? Então, GM, esses veículos que eu falei, se apresentou defeito, se apresentou pouca vazão ou gotejamento, o certo é trocar o bico injetor, tá? Porque dificilmente você vai conseguir tirar esse filtro tela sem retirar essa camisa aqui. E aquilo que eu falei, quando ela sai, você perde toda a calibragem do bico injetor. Então, pessoal, a minha recomendação é, se você tem um desses 4 veículos que eu falei, o Classic, o Corsa, o Onix ou o Prisma, de 2009 para cá, ele vem com esse tipo de bico aqui, ó, né? Que o filtro fica lá dentro, tá? Ele fica socado lá dentro. Deixa eu tentar colocar ele aqui, ó. Você vai ver que ele some, ele vai lá dentro. E a gente não consegue tirar, você consegue, ó. Ele fica bem lá dentro, a gente não consegue enxergar, tá? O problema é, quando você retira ele, essa caneta, essa camisa, isso aqui é uma camisa, o combustível passa aqui por dentro, ó. Ela sai junto. Quando ela sai junto, aí você arrumou um problema, que aí você não consegue mais
montar, deixar ele calibrado, tá? Então a minha recomendação é essa: pegou um desses 4 veículos, coloca na máquina, fez o teste, o bico está com uma vazão diferenciada, né? O que tem que ser feito? Falar para o cliente, ó, tem que trocar os 4 bicos injetores. Não vale a pena tentar trocar, porque você corre o risco de inutilizar o bico de vez. Na realidade, ele já não está eficiente. E você fazendo essa operação, você pode torná-lo ineficiente. E se você não tiver argumento, não souber explicar isso para o cliente, você pode arrumar um sério problema, tá? Essas telas aqui, esse filtro, é muito comum a gente trocar. Uma outra orientação que eu dou também: se você tem um veículo aí com 8 anos de uso ou mais, e se você tem plena certeza de que nunca foi feito a troca dessa tela filtrante, tá? Então faça essa troca, leva na oficina mecânica, o profissional vai retirar os bicos. Com essa ferramenta aqui, ele vai extrair a tela filtrante, faz o teste, faz a limpeza, coloca o reparo novo, coloca na máquina de novo para ver se está tudo equalizado. Está feita a troca, você fez uma manutenção preventiva, tá? Porque normalmente essas telas aqui, ó, com aí veículos com 8 anos para frente, elas se desfazem, igual essa aqui que eu coloquei aqui dentro, ela estava se desfazendo. E aí quando esse plástico que ela tem, essa microtela aqui, ó, isso aqui, ó, é um plástico, ele se desfaz, ele vai para onde? O caminho dele vai ser o mesmo do combustível. Ele vai entrar aqui, ele vai passar por aqui, ele vai entrar dentro desse pequeno furo que tem lá no fundo, ó. Aquele pequeno furinho lá, daquele pequeno furinho no centro da tela lá. O celular pega, dá pra ver no centro da tela. Dá pra ver um pouco o brilho dele. O combustível vai sair por esse aqui, ó, e aquele plástico vem junto. Se ele entrar nessa esfera aqui, ó, essa esfera, ela trabalha aqui, ó. Vamos colocar ela aqui dentro. Onde ela trabalha? Isso aqui trabalha batendo assim, ó. Ó. Trabalha batendo. Bem de leve, ó. Então, se esse plástico entrar aqui, o bico pode diminuir a vazão ou pode travar aberto. O travar aberto é essa esferinha entrar aqui e ela, ó, dá pra ver a pontinha dela lá. E ela travar assim, ó, aqui tá aberto. Aqui, vamos colocar, aqui tá fechado, a pontinha no centro da tela lá. Aqui o bico tá fechado, aqui tá aberto. Se ele travar aberto, aí você pode perder o motor, porque vai descer muito combustível por aqui. Esse combustível vai lavar o cilindro e o motor funde o pistão, tá? Então é muito sério. Limpeza de bico injetor é muito sério, tá? Tem que ser feito por profissional que entende de como funciona e fazer um procedimento correto, tá? Dá para se fazer a manutenção preventiva, como eu falei, mas é muito sério. Então, a recomendação é essa: veículo GM, fiquem atentos, esses 4 veículos que eu falei, e se for essas outras marcas aí, mesmo o GM mais antigo, você consegue desmontar, fazer a troca, tá? E aí fica mais sério ainda, pessoal, se você tem um veículo que utiliza na gasolina e você coloca o etanol. No nosso caso aqui está tendo muito etanol de milho, então o pessoal está utilizando não só o etanol da cana de açúcar, né? Está utilizando o etanol de milho. Então o etanol de milho, ele é mais, parece ser mais ácido, ele é mais corrosivo, então ele está atacando muito mais o bico e a bomba de combustível, tá? Então está trazendo sérios problemas para os veículos da nossa região. Quando você coloca a gasolina, ela não ataca tanto essa tela. Colocou o álcool, ela ataca, e aí ela vai fazer aquele caminho que eu falei. Ela se desfaz e sai entupindo o bico. Se só entupir, não tem problema. Você troca o bico e está resolvido. O problema é quando o bico trava aberto. Quando vocês ouvirem falar que o bico travou aberto, é isso aqui que eu falei, que eu mostrei para vocês, ó. Aqui, vamos de novo aqui, ó. Bico fechado no centro da tela, dá para ver a esferinha, ó. Bico aberto, é isso aqui. Fechou, esse é o normal, ele trabalha assim, ó. Abrindo e fechando. Então, se o bico trava fechado,
O motor vai falhar, não tem problema. O problema é quando ele trava assim, ó. Ó. Aí é problema, que o motor vai falhar. Se você insistir em rodar com o veículo, a chance de travar o motor é grande. Aí fica complicado. Aí vai ficar aquele ditado, né? Fica mais caro o molho do que o peixe. Valeu, pessoal. Essa dica sobre o bico injetores. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Um abraço.